Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com informações importantes nesta terça-feira, lembrando que o Flamengo enfrenta o Vasco pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca nessa quarta-feira. E o Flamengo finalizou a preparação porque o treino foi na manhã dessa terça-feira, tá? Só para deixar bem claro. A gente vai falar sobre Pablo, pois é, você sabia que Pablo abriu mão de uma grana aí para poder fechar com o Flamengo, ou seja, fez um esforço financeiro para poder fechar com o Flamengo. A gente vai falar do Vidal, que deu mais uma entrevista cavando vaga no Flamengo. Beleza, ele quer jogar no Flamengo, mas ele também tem que fazer o esforço, a gente vai falar sobre isso. E também sobre Andrés Pereira. Muita gente me perguntando se o Flamengo desistiu da contratação desse jogador de forma definitiva. Também vamos abordar esse assunto. Isso e muito mais em instantes, mas antes, galera, um recado super especial para vocês. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol, não. Tem esporte também na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, tem mais o que? Eliminatórias da Copa do Mundo, tem muita coisa, galera. Liga Europeia, é só clicar no link do comentário fixado, se inscrever, utilizar o meu código VENE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depositou 50, terá direito a 100, depositou 100, terá direito a 200 e assim por diante, galera. Então não perca mais tempo, clica no link aí e aproveite bastante. Vamos agora falar das informações. Eu vou começar com o Pablo, zagueiro Pablo, que é o terceiro reforço do Flamengo na temporada 2022. Lembrando que o jogador estava na Rússia, no Lokomotiv da Rússia. O Flamengo vai investir aí 2,8 milhões de euros para contratar esse jogador. Já contratou, na verdade, ou seja, vai investir porque o Flamengo vai pagar em parcelas. Foi esse o acordo com o clube russo. O contrato dele válido até dezembro de 2025 e o jogador fez um esforço financeiro para poder fechar com o Flamengo. Porque a primeira proposta do Flamengo não agradou a diretoria do clube russo, que pediu um valor, e para fechar o Pablo virou para o clube russo e falou: beleza, eu abro mão de uma parte aqui de cerca de 800 mil euros, dá em torno de 4 milhões e 600 mil reais, e Pablo abriu mão desse valor para poder fechar com o Flamengo. O clube russo topou e eles entraram no acordo. Por que eu estou falando isso? Porque novamente a vontade do jogador pesa em uma negociação envolvendo o Flamengo e um respectivo clube. Então, assim, para vocês entenderem a força do Flamengo no cenário mundial, não é só no cenário brasileiro não. E ele deu uma entrevista à Flá TV falando que o Flamengo é um clube europeu no Brasil. Então, assim, de fato a marca Flamengo é algo que atrai muitos jogadores e isso tem ajudado nas negociações. Claro que o poder de convencimento dos dirigentes também tem que ser levado em consideração. E por conta disso, imagem do Flamengo, força do Flamengo, estrutura do Flamengo, condições, visibilidade, isso tudo juntado ao poder de convencimento dos dirigentes, isso tende a ser positivo para o clube e foi mais uma vez com a chegada do zagueiro Pablo, de 30 anos, que para mim chega para ser titular, até porque foi um pedido do técnico Paulo Sousa, treinador inclusive que trabalhou com esse jogador nos tempos de Bordeaux da França. Beleza, galera? Fica aí a informação. Vamos falar agora de Arturo Vidal, que deu mais uma entrevista cavando vaga no Flamengo, jogador de 34 anos, jogador que vocês conhecem muito bem, começou no Colo-Colo, passou pelo Bayer Leverkusen, passou pela Juventus da Itália, Bayern de Munique na Alemanha, Barcelona e agora está na Internacional de Milão. Jogador de 34 anos. E assim, na boa, galera, de fato, o cara é torcedor do Flamengo. Ele não fala isso para agradar. Ele de fato tem esse sonho de jogar um dia no Flamengo. E ele deu mais uma entrevista para a TNT lá do Chile, TNT Esporte lá do Chile, dizendo o seguinte: vou falar só uma declaração, porque ele deu várias falando sobre o Flamengo. Tenho o sonho de jogar lá no Flamengo, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para jogar lá, disse Arturo Vidal, de 34 anos. Galera, é muito fácil também ele dar esse tipo de entrevista, falar que quer jogar, atrair a comoção dos torcedores
Isso virou assunto mais falado no Twitter, assunto mais falado no Instagram, todo mundo falando disso, no YouTube, todo mundo só fala disso. Beleza. Mas galera, na boa, o Vidal, ele também precisa fazer um esforço financeiro para poder fechar com o Flamengo. O contrato dele com a Inter vai até o meio desse ano e não vai ter renovação, tá? Ele é um jogador que hoje em dia ele ganha em torno de 10 milhões de euros net, ou seja, livre de imposto, por ano. Então assim, se ele um dia, de fato, quiser jogar no Flamengo, ele vai ter que reduzir drasticamente, menos da metade para poder fechar com o Flamengo. É óbvio que assim, ele está chegando na parte final da sua carreira, 34 anos, é um jogador que no futebol brasileiro iria fazer de fato, na minha opinião, né? Eu tenho a minha opinião, acho que ele iria render ainda no futebol brasileiro, mas é aquilo, o Flamengo nada pode fazer, entre aspas, nesse momento, porque ele tem contrato até o meio do ano. O que pode acontecer é ele ficar livre, o Flamengo esperar o contrato dele com a Inter acabar, porque não vai ter renovação, e ele ganha isso tudo na Inter, porque ele saiu do Barcelona e foi para a Inter, tá? Então assim, ele estava em alta na ocasião. É um jogador de seleção chilena, inclusive, se eu não me engano, dia 24, agora desse mês, vai jogar contra a seleção brasileira no Maracanã. Então a tendência é que os torcedores brasileiros e principalmente os flamenguistas que comparecerem ao estádio vão gritar o nome dele, acredito eu. Mas assim, galera, ele precisa reduzir muito a pedida salarial dele, mas muito. Ele é um cara que brinca muito com um agente dele aqui no Brasil, que se chama André Cury, um cara muito bem relacionado no mundo do futebol, já foi representante do Barcelona aqui no Brasil. Então assim, ele sempre brinca, fala com o André Cury que quer jogar no Flamengo, ele é louco para jogar no Flamengo, mas é aquilo, para ele jogar no Flamengo ele precisa reduzir drasticamente a pedida salarial dele, porque é um jogador de fato que ganha muita grana nesse momento da carreira, mas ele quer, isso não é da boca para fora, ele não fala isso para agradar ninguém, ele tem um sonho sim, ele fala isso para todo mundo, brinca com o André Cury, eu vou ligar um dia pro presidente do Flamengo pedindo para jogar lá. É isso, galera. Será que um dia o Vidal vai jogar com a camisa do Flamengo? Eu acredito que sim. Eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que seria um bom reforço? Eu acho que seria um bom reforço desde que fosse um contrato curto, como o Flamengo fez inicialmente com o Rafinha, com o Felipe Luiz. Aí você bota uma cláusula, porque se ele não se adaptar ao futebol brasileiro, ele pode um dia retornar à Europa, se ele quiser. Então assim, é negociação, mas só fica aí a informação, porque ele vai ter que reduzir drasticamente a pedida salarial dele se ele quiser fechar com o Flamengo. Galera, outro assunto aqui para finalizar, Andrés Pereira. Muita gente me perguntando se o Flamengo desistiu da contratação de Andrés, e eu venho dizendo a todo momento, desde o começo de fevereiro, quando o Flamengo se acertou com o Manchester United, que não tem essa possibilidade, o Flamengo não vai voltar atrás. O Andrés será jogador em definitivo do Flamengo. O Manchester, inclusive, já assinou a papelada, já enviou ao Flamengo. O Flamengo ainda não retornou com o documento assinado por conta do processo envolvendo o Banco Central, mas isso tudo está sendo ajustado e, inclusive, o Flamengo tem até o fim desse primeiro semestre para fazer o primeiro pagamento das, se eu não me engano, das 5 parcelas que foram combinadas com o Manchester United. Valor total de 10 milhões e meio de euros por 75% dos direitos econômicos desse jogador. Lembrando que o euro deu uma caída, então ele não é mais jogador de 60 milhões de euros. Vamos fazer a conta aqui. O euro hoje está valendo 58 milhões e 800 mil reais. Hoje a cotação atual de 10 milhões e meio de euros. Então assim, não existe a possibilidade do Flamengo desistir dessa contratação. O contrato, o jogador vai ser até dezembro de 2026, tudo acertado, tudo alinhado. O jogador também fez um esforço financeiro, vai receber bem menos do que recebia quando na verdade ele ainda é jogador do Manchester, mas ele vai deixar de ser jogador do Manchester, vai passar a ser jogador do Flamengo, e o salário dele vai cair também, vai sofrer uma redução muito considerável, digamos assim, cerca aí de 500 mil libras no ano, mas é um jogador que fez um esforço para jogar no Flamengo. Quer queira você ou não, torcedor do Flamengo, ele será jogador do Flamengo. Aí cabe a você apoiar ou não. É um jogador que já mostrou que não tem psicológico para aturar muita pressão. Tem que dar a volta por cima e mostrar para a torcida que vale sim a pena o investimento na contratação dele.
O entendimento lá no Flamengo é que, com esse valor que está sendo investido para pegar o Andrés Pereira de forma definitiva, o Flamengo dificilmente vai encontrar no mercado um jogador com potencial como o dele, com bom futebol, com a adaptação que ele teve. Então, assim, é um entendimento da diretoria. A diretoria tem esse entendimento e não vai tomar decisões porque torcida, ou grande parte da torcida, é contra. Não tem isso. Então, pessoal, Andrés Pereira será jogador definitivo do Flamengo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou partir para o SBT, que eu tenho um programa daqui a pouco. Valeu, um abraço, fui!